Regra de ferro V. Regra de ferro de Thomas Jogo da Velha 5. Nunca permita que uma mulher esteja no controle do nascimento. É chamado controle de natalidade porque alguém está controlando o nascimento. Existem atualmente 41 tipos diferentes de contracepção disponíveis para as mulheres. Para os homens há apenas 2, vasectomia ou preservativo. Sua única linha de defesa contra a escolha dela, a única coisa separando um homem de uma vida, não apenas 18 anos, interagindo com o decisor do curso de sua vida é uma fina camada de látex. Sempre use proteção. Eu já ouvi muitos caras repetirem o argumento de que eles implicitamente confiam que suas namoradas tomem a pílula ou qualquer outra coisa, e que ela não quer filhos, apenas para se tornarem papais despreparados 9 meses depois do acidente. O único acidente que tiveram foi não estarem eles mesmos controlando o nascimento. Na verdade, eu diria que os homens precisam tomar cuidado extra quando estão em um RLP, já que a facilidade de ficar muito relaxado com ela está presente. Gravidez acidental é praticamente uma indústria caseira agora. Para uma mulher sem educação, ou mesmo com e sem meios, uma gravidez não planejada pode ser uma boa perspectiva, especialmente quando todas as leis e expectativas sociais pesam a seu favor. Estas são as mamães profissionais. Quando dei conselhos em Reno, conheci um homem que se casou com uma mulher que tinha 3 filhos de 2 pais diferentes, e que ele mesmo havia engravidado com o quarto. Ela era uma mãe profissional. De descarga em 2002, a NBA emitiu uma advertência altamente controversa direcionada a jogadores de basquete profissional, afirmando que os jogadores deviam usar preservativos quando têm relações sexuais com mulheres, e jogarem o preservativo no vaso sanitário e dar descarga para descartar o sêmen. Esta advertência foi o resultado de vários processos de paternidade naquele ano envolvendo mulheres com quem esses jogadores dormiram, que haviam recuperado os preservativos do lixo e se auto-engravidado com o sêmen. A NBA teve ocorrências suficientes desse tipo para garantir um aviso a toda a liga naquele ano. Todos esses jogadores são 100% responsáveis pelo bem-estar dessas crianças e suas ex-parceiras por padrão, porque não há leis que protejam os homens de gravidez fraudulenta. Até que ponto a proteção é implicitamente implicada? Se um homem faz tudo o que está ao seu alcance para evitar uma gravidez, exceto a abstinência ou uma vasectomia, e pode provar sua intenção e a mulher ainda engravidar, mesmo por fraude, o homem ainda é responsável por essa gravidez. As mulheres são 100% protegidas e os homens são 0% protegidos. Posso até chegar a citar casos em que um homem que se casa com uma mãe solteira e depois se divorcia, dela ainda é esperado que pague uma pensão futura para uma criança que não é sua, mesmo sem a adoção oficial da criança pelo homem. Muitos caras gostariam de tornar isso uma questão moral, mas não é uma questão de certo ou errado, é lidar com os fatos do que está no ambiente em que nos encontramos hoje. O fato é que, a menos que os homens usem a descrição anterior e assumam a responsabilidade pelo controle do nascimento, não permitindo que uma mulher seja a única responsável por ele, ele se torna 100% impotente. Isso significa levar seus próprios preservativos e dar descarga neles você mesmo, e sim, até mesmo, especialmente, em um RLP ou casamento. Isso significa manter-se firme mesmo quando ela diz: tire essa coisa, estou tomando a pílula e quero sentir você. As mães querem ser mães, caso contrário, elas decidiriam não ser. Mães solteiras são uma ocorrência muito comum para arriscar uma chance que pode arruinar o resto da sua vida. A revolução sexual teve muito mais a ver com o desenvolvimento de meios hormonais de controle de natalidade do que com a legalização do aborto. Preservativos existem desde antes da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo no baby boom havia muito menos gravidez indesejada ou mães solteiras do que após o advento da pílula. A pílula colocou o controle do nascimento nas mãos das mulheres, onde antes era de responsabilidade do homem colocar a camisinha e fazê-lo corretamente, se ambos quisessem evitar versões menores de si mesmas correndo pela casa. A escolha dos profissionais. As taxas de aborto dispararam nas décadas após o nascimento do controle de natalidade baseado em estrogênio, o que levou à necessidade de regulamentações legais e clínicas dos abortos, bem como à reforma das leis de paternidade nos anos 70. Certamente existiram abortos, tanto médicos como clandestinos, antes disso, mas se você olhar para o aumento nas estatísticas de aborto antes e depois do advento de uma forma conveniente de controle de natalidade moderada pelas mulheres que o tomam, vai explodir sua mente.
E agora, mesmo com a grande variedade de métodos de controle de natalidade disponíveis para as mulheres hoje e mais de 30 anos de abortos médicos seguros, ainda vemos um aumento nas famílias de mães solteiras e nas taxas de aborto. Alguém poderia pensar que essas estatísticas seriam mais baixas à luz de toda essa modernização e dos saltos que as mulheres fizeram culturalmente desde a revolução sexual, mas infelizmente não. Na verdade, a taxa de natalidade em mães solteiras subiu, ajustada para a população, desde o fim dos anos 80, e o aborto é tão popular quanto sempre, mesmo quando novos métodos como a pílula do dia seguinte e o RU286 estão prontamente disponíveis, e, convenientemente, os males sociais, como resultado, são colocados diretamente em pais molengas em vez de nas mulheres que escolheram ter filhos. Este não é um problema científico, é cultural. Mães querem ser mães. Os homens apenas são pais quando uma mulher decide isso para ele, mesmo no mais feliz dos casamentos. Eu espero, que nós veremos a segunda revolução sexual uma vez que uma forma masculina de contracepção hormonal for testada e disponível, mas você pode apostar que todo grupo interessado, do religioso ao feminista, lutará contra o lançamento desse método para o grande público e inventará todo tipo de explicação velada para sua demonização, a fim de colocar a agência de controle de natalidade exclusivamente no controle dos homens. Sinceramente, duvido que os homens se esqueçam de tomar ou tenham seus acidentes na mesma escala que as mulheres o fazem. Controlando o nascimento é uma tarefa muito diferente colocar uma camisinha no calor do momento, reativa, e simplesmente engolir uma pílula pela manhã, proativa. É discutível que a tarefa mais difícil é lembrar-se de tomar uma pílula de manhã ou de aplicar o preservativo no momento apropriado. Na última situação, há pelo menos 2 pessoas conscientes de que o preservativo deve estar ligado antes da relação sexual. Uma mulher é igualmente cúmplice em sua própria gravidez se consensualmente faz sexo com um cara sem camisinha? Ambos conhecem os riscos assumidos, no entanto. Uma mulher que se esquece de tomar a pílula não é insultada como idiota ou negligente como um homem que não usa camisinha. Tomar o controle de natalidade é escolha dela, e raramente um cara pode ter certeza em uma base diária que sua parceira está fielmente tomando a pílula. Na verdade, até mesmo perguntar sobre isso seria presunçoso, quase rude, se é um encontro casual. Quando um homem e uma mulher não tomam a precaução de colocar um preservativo, ambos têm consciência disso. Quando ela não toma a pílula acidentalmente ou intencionalmente, ela é a única parte responsável por essa gravidez, mas em ambos os casos ela decide o rumo da vida do homem caso isso ocorra. A resposta óbvia é colocar os homens no controle do nascimento, use um preservativo. No entanto, a natureza do anticoncepcional masculino é reativa, e mesmo no caso em que um homem tem o preservativo no bolso, ele ainda pode ser enganado por ouvir ela dizer: "Não se preocupe, eu estou tomando a pílula." O controle muda, mas a responsabilidade nunca muda. Perdoe-me por insistir no assunto, mas não há mães acidentais. Considere as estatísticas de fertilidade, e que é preciso uma quantidade considerável de negligência para uma mulher perder várias pílulas regularmente para acidentalmente engravidar. Também se poderia argumentar que mesmo um casal envolvido em sexo sem camisinha ainda pode ter relativa confiança de que uma mulher não engravidará, mesmo que ela tenha perdido várias pílulas regularmente. Novamente, meu ponto é que é preciso esforço para engravidar. Mesmo sem qualquer controle de natalidade e cronometrando ciclos de ovulação da minha esposa para o nosso sexo levou-nos 4 meses para conceber a nossa filha. É por isso que eu rio da desculpa da gravidez acidental tão comum hoje em dia. Se uma mulher quer engravidar, ela pode fazê-lo impunemente e inventar qualquer desculpa que queira sobre acidentes, mas o cara é um idiota por não usar camisinha e assumir a responsabilidade por suas ações, mesmo que ele seja levado a acreditar que ela está tomando conta de sua contracepção. No entanto, ele é o único penalizado financeiramente e socialmente por causa de sua escolha.